Quando o ônibus atravessou a ponte enferrujada e passou pelo letreiro rachado com o nome da cidade, o céu já se entregava à cor de hematomas antigos. Nuvens baixas se amontoavam sobre as colinas, inchadas de chuva que se recusava a cair, tornando o ar pesado, elétrico, como a pausa entre uma ameaça e o primeiro golpe. A minha testa encostada no vidro frio, eu observava a paisagem que passei anos tentando esquecer se reorganizar lentamente em algo dolorosamente familiar. A estrada estreitava, abraçando o lado da colina enquanto descia. As árvores se tornavam mais densas, troncos escuros e galhos tortuosos, entrelaçados em um emaranhado que parecia engolir a luz. Além daquele véu de árvores, o oceano aguardava mais sentido do que visto. Um sopro úmido que cobria o vidro com uma película de sal. Eu me lembrava de que não era mais aquela garota que partiu com fumaça nos cabelos e cinza sob as unhas. Era mais velha, mais forte. Estava apenas ali para assinar papéis. A mentira tinha um gosto metálico e limpo na língua, como a lâmina de uma faca. O ônibus trepidava ao passar por um buraco familiar perto da primeira curva da cidade. Não precisava olhar para saber exatamente onde estávamos. A memória muscular despertava sob a minha pele. O coração respondia com um baque surdo e traidor. Mesmo depois de tantos anos, o corpo conhecia o ritmo daquele lugar, como se conhecesse o compasso de um pesadelo repetido vezes demais. As primeiras casas surgiam do lado de fora, estruturas inclinadas, tinta descascando, telhados cansados, agarradas à encosta como se fossem teimosas demais para escorregar. Varais cediam entre sacadas, camisas e lençóis esvoaçando no ar pesado como bandeiras suaves e derrotadas. Um cachorro latiu atrás de uma cerca torta, focinho entre grades enferrujadas, acompanhando o ônibus com um olhar frenético como se me reconhecesse. Mas ninguém me reconhecia. Esse era o ponto. A Helena Duarte que lembravam havia deixado a cidade envolta em fumaça e sussurros, arrastada por parentes distantes e assistentes sociais de tom piedoso e quieto. A que retornava trazia corte de cabelo diferente, roupas diferentes, sotaque de outra cidade. Pessoas envelhecem, rostos mudam, memórias se deformam nas bordas. Eu contava com tudo isso. Ao passar pelo posto de gasolina na esquina, o mesmo que vendia sorvete de um freezer desbotado pelo sol, um homem levantou a cabeça e franziu a testa, fazendo meu pulso disparar. Por um instante, parecia que seus olhos me reconheciam, mas alguém chamou seu nome e ele se virou. Apenas um olhar, apenas um estranho. Eu expirei, percebendo que prendia a respiração desde a travessia da ponte. O ônibus entrou no terminal, palavra exagerada para um retângulo de concreto manchado e um prédio baixo com luzes tremeluzentes. O banco onde eu e meu irmão nos sentávamos na infância ainda estava lá, mas agora enferrujado, plástico rachado, com um cigarro esmagado no assento, a bolsa apertada contra o ombro. O corredor se enchia do barulho de passos e malas sendo retiradas dos compartimentos superiores. Um perfume doce e floral provocava dor de cabeça. Eu me obriguei a levantar, joelhos rígidos, após horas sentada. Cada passo um argumento comigo mesma. Eu poderia ter voltado, poderia inventar uma desculpa, mas então me lembrei da carta, pesada, amarelada, com meu nome e palavras como espólio, propriedade e pendente. Correr não era encerramento. Era outro tipo de prisão. O ar ao sair do ônibus era mais frio que o esperado, penetrante nos ossos, úmido e fino. A cidade cheirava igual, diesel, terra molhada, sal e pedra antiga, dissolvendo anos em uma só respiração. Eu observei o movimento das pessoas, aves gritando ao longe, céu pressionando mais baixo, nuvem cinza ardósia ameaçando chuva. O telefone vibrou no bolso. Era o advogado, lembrando do compromisso na manhã seguinte. Eu não era filha do homem que morreu no incêndio, apenas cliente. Assinatura ambulante. A casa veio primeiro, como um compasso sob as costelas, guiando-me para o lugar que prometera nunca retornar. Cada rua era uma veia levando de volta ao coração de cinzas e pedra. Eu atravessei o terminal, botas espirrando em poças escuras, vento trazendo o som distante das ondas. O centro da cidade se revelava em camadas conhecidas,
ruas estreitas, padarias, farmácias, algumas pessoas passando rapidamente. Eu ajustava a bolsa, consciente de cada detalhe que me denunciava como estrangeira. Passar por ali não era o mesmo que conhecer cada canto, cada esquina que lembrava. O caminho até a casa dos Duarte se apresentava em memória. Rua estreita subindo a colina, casas antigas, muro de pedra, lembranças de infância e da tragédia. O coração batia com força enquanto o motorista me levava até o portão da casa, familiar e imponente, com ferrugem, pilares de pedra manchados pelo tempo e uma teia de aranha brilhando com gotas de chuva. Eu coloquei a chave no antigo cadeado, senti a resistência e depois o clique relutante. O portão se abriu com um ranger prolongado, vento e folhas invadindo o espaço. O ar mudou, denso, carregado, anos comprimidos em algo quase palpável. O chão de cascalho rangia sob as botas e fantasmas da infância se misturavam com um presente. Um passo à frente, um rastro na lama, grande demais para ser meu, recente demais para ser antigo. O pulso acelerou. Poderia ser um funcionário, alguém enviado pelo advogado, mas a carta não mencionava ninguém. Só eu, as chaves e assinaturas. De perto, a casa revelava-se 2 andares, janelas altas e estreitas, varanda central, telhas escuras e úmidas, pintura agora pálida e manchada. Apenas uma coisa permanecia inalterada: a forma como a casa parecia me observar. Eu subi os degraus escorregadios, segurando o corrimão, lembrando do pai pintando meticulosamente. Chegando à porta, senti o frio do metal, o peso de toda a história. Inseri a segunda chave, a da frente, e empurrei lentamente. Um suspiro antigo de ar e pó entrou, misturado ao cheiro de algo mais velho. A casa, depois de tanto tempo, finalmente me tinha de volta. Dentro, o ar era mais frio que lá fora, denso com poeira e o cheiro seco de quartos fechados. A luz fraca filtrada pelos vidros foscos desenhava contornos, e o ranger dos pisos parecia ressoar com os ecos do passado. Objetos familiares permaneciam, cobertos de poeira, com marcas recentes sugerindo presença recente. Eu avancei cuidadosamente, mantendo a porta entreaberta como rota de fuga. Cada passo ecoava, revelando a casa e seus fantasmas, até que a escuridão fosse suficiente para esconder qualquer visitante indesejado. A memória e a realidade se entrelaçavam, a espera finalmente terminava. Agora, a casa tinha novamente sua ocupante.